E aí o que acontece? Se a gente faz só o treino de força, a gente vai ganhar potência sim. Então você vai lá e faz o agachamento cada vez mais peso, você faz o afundo, você faz o terra, você faz vários exercícios, sempre procurando trabalhar um trabalho de força e tal. Quando você for para os trabalhos de potência, você vai conseguir ter ganho de potência sim. Só que é um pouco mais eficiente você, ao invés de ficar com cargas grandes e movimentos lentos, você buscar uma carga ótima. Fala galera, começando aqui o podcast Físico de Profi, episódio 14. Podcast Físico de Profi é onde a gente discute as estratégias que levam a pessoa a chegar ao físico de profi, que é ter avaliações físicas iguais a de um atleta profissional, tá bom? E aí eu convido sempre alguém que também está no campo de batalha, lá tá usando o método Joga BR para buscar o físico de profi, para estar trocando uma ideia com a gente. Eu acho que dessa maneira a gente consegue ensinar muito vocês, com um papo mais descontraído, uma linguagem mais fácil. Também gosto de dar aula explicando certinho, mas eu acho que em formato de podcast a gente vai aprendendo e resenhando ao mesmo tempo, fica uma coisa muito mais fácil e suave, tá bom? E aí, Nathan, eu já queria começar. Eu acho sempre legal falar mais no básico mesmo. Acho que seria legal você já falar assim, dando uma noção geral do que é força, do que é pliometria, se tem uma relação entre os dois, se é nada a ver, assim, tipo, acho que seria legal para começar a entrar já nesse tópico. Show. E galera, lembrando, a gente hoje vai estar falando de pliometria e treino de força, então assim, todas as perguntas que forem do tema a gente vai gostar de responder. E como a gente vai estar falando numa sequência bem fluida aqui, a gente não vai, às vezes, vai perder alguns comentários. Então mandem na caixinha de perguntas aí, tá aberto para vocês, que aí é a chance da gente recuperar. Às vezes passou uma pergunta batida, se está na caixinha a gente só passa ali e recupera. E vamos dar prioridade às perguntas desse tema, tá? Perguntas de outros temas a gente usa nos próximos podcasts, na caixinha de pergunta que tanto eu quanto o Augusto a gente abre quase que diariamente. Está abrindo todo dia lá a caixinha de perguntas? Todo dia ou quase todo dia. Tipo, tudo isso. Então, aí a gente deixa as outras perguntas, tá? Perguntas sobre pliometria e treino de força vão ter prioridades aqui agora. Então, é o seguinte, força e pliometria, qual a relação das duas? Vamos começar bem do básico mesmo, para que todo mundo entenda. Segundo a ciência, segundo todo mundo, força é só uma capacidade de você mover alguma coisa, né? Segundo a física. Então, se você subir uma canequinha aqui, você está fazendo força. E quando a gente está fazendo pliometria, naturalmente também é força. E aí começa a fazer aquela confusão, né? Então tem... E ainda mais, teve um grande erro, cara. É bom até falar para vocês essa história. Quando os russos e os americanos, eles despontaram as metodologias de treino dele e tal, o Brasil fez o quê? O Brasil foi mandando pessoas para o mundo todo para aprender com eles, para depois importar a metodologia e trazer para cá. E aí o que acontece? Como mandou muita gente, cada um traduzia de um jeito e tal, e aí chegou aqui vários nomes, várias nomenclaturas, e isso acaba até atrapalhando os professores que estão começando na faculdade, os próprios atletas quando tentam buscar conhecimento por conta própria. Então, por exemplo, força rápida, força de velocidade e força explosiva são a mesma coisa. E aí o cara fica achando que tem vários tipos de coisa, que força rápida treina de um jeito, a força explosiva treina de outro, mas não. Na verdade é tudo a mesma coisa. É um erro de tradução. Um erro não. O cara traduziu, só que o que aconteceu? Eles não fizeram um grupinho ali no WhatsApp, não tinha WhatsApp na época, para decidir qual seria o termo de cada um. E aí cada um escolheu um termo que está certo. Pô, você fala explosiva, você pensa em uma coisa rápida. Você fala em força rápida, você pensa em uma coisa rápida. E velocidade também é a mesma coisa. Então cada um traduziu certo, ao seu jeito, mas quando chegou aqui embolou tudo e ficou nessa. Mas tudo é força e o que vai alterar é a velocidade que essa força acontece. Então tem força que é uma força submáxima, que é aquela que a gente vai trazendo peso aqui e tal. Tem uma força que é uma força de resistência, que a gente até tem uma dinâmica legal. E tem a força rápida, que é onde a gente tenta executar o movimento na maior velocidade possível. E aí hoje a gente vai estar falando tanto do treino de força quanto da pliometria. A pliometria é um treino de força rápida, treino de força com velocidade. Então ela se encaixa nessa classe de exercícios. E aí a pliometria, se a gente for comparar, Renato, então se eu fizer, ao invés de pliometria, eu fizer só, por exemplo, o trabalho de agachamento com salto, ou só um trabalho de agachar rápido, ou fazer um stiff rápido, só pego o exercício que eu já venho fazendo na academia e só executo ele com mais velocidade. Eu estou fazendo um trabalho que é igual a pliometria, né? Já que tudo é trabalho de força de velocidade.
E aí é onde a gente começa a complicar um pouco mais a situação. E é sobre a parte da pliometria, ela trabalha um subitem. Então, todo mundo está na mesma página. Então, vamos resumir lá, Augustão. Com uma breve análise. Então, tenta falar aí, colocar todo mundo na mesma página, os tipos de força que tem, que é tudo a mesma coisa e que a pliometria encaixa nisso. Deu para entender? Vamos ver se eu estou bem de professor, eu preciso reformular minha didática. Espera a galera falar aí. Ô, Renatão, rapidão antes aqui. Eu tô travando aí pra você? Cara, Algum de momento? vez em quando aparece só uma bolinha, só que aí eu não sei se era eu ou se era você que estava travando. Sou eu, né? Mano, eu não sei. Porque você também ficou assim. Aí Aí eu então não sei o apareceu uma que tá bolinha. acontecendo. Rapaziada, Pra mim vocês vão também. Eu falando acho. aí, tá? É bom a galera ir falando isso aí. Se travar de novo, a gente dá uma. Aí, ó. Fechou. O Jeremy falou que deu pra entender, tá tudo tranquilo. Ô, Natão, isso é bom você falar porque a galera fala muito nome, mano. E, tipo, às vezes é a mesma coisa, né? Por exemplo, os caras falam. Eu tinha até botado aqui pra fazer uma pergunta, você já chegou falando, já. Ó, o Rodrigo aí, o brabo. Ó, Mano, Rodrigo, chegou a o brabo. diferença de, a diferença de potência pra força rápida, pra explosão, tipo, na minha mente é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, eu acho que não faz sentido isso. Tipo, você vai, eu fiz um treino de potência hoje, amanhã eu vou fazer um treino de explosão, tá ligado? Tipo, você costuma usar um termo só ou você fica variando os termos? Você usa Cara, só um ou. por didática eu gosto de padronizar. Então lá no método JBR a gente só chama de potência, né? Então a gente tá lá, Uhum. pô, treino de potência, tá o títulozinho lá, potência, potência. Então, se eu ficar misturando, eu vou atrapalhar a cabeça dos moleques e eu quero resultado, né? Eu quero que os moleques peguem o treino e vai dentro daquele treino para ter Show. resultado, não quero ficar criando dúvidas e tal. Então a gente fala sempre com o nome de potência. Massa. Show. E aí, Renato, essa questão da relação entre a potência e a pliometria, tem como a força e a pliometria, tem como você ganhar essa força bruta, no caso que você está falando, fazendo a pliometria e ganhar potência treinando força? Ou uma completa a outra, mas se você não ganha potência treinando força, e também você não ganha força treinando potência. Dá para ganhar as duas separado? Show, legal. Ó, a LDP tá assistindo aí. Salve. Salve, monstro. E o seguinte, o que acontece? O trabalho de pliometria, ele se difere um pouco do trabalho de força, que é aquela parte que eu ia entrar, eu falei, não, vou fazer uma pausa aqui que tava falando lá a diferença do trabalho de pliometria para o trabalho de força com velocidade, né? Então, que é o que a gente estava falando antes. A pliometria, ela envolve um subitem que é a força explosiva elástica. Então, que é o subitem. Então, tem a força rápida, a potência explosiva, que são tudo a mesma coisa. A partir de agora, vocês não têm mais dúvida quanto a isso. Só que dentro dela tem um subitem lá, que é a força explosiva elástica. E a gente só consegue usar a força explosiva elástica quando a gente está fazendo movimentos de rápido impacto e reflexo. Então, por exemplo, a pliometria, a gente está fazendo alguns saltos sequenciados, ou a gente está agachando e saltando rápido. Então, a gente aproveita muito da energia elástica. A energia elástica ela é um componente que tem ali na nossa musculatura. Quando a gente faz um movimento, a gente gera essa energia. Se a gente não faz um movimento rapidamente, ou reverso, ou continua dando sequência a esse movimento, essa energia que a gente acumulou, ela se dissipa em forma de calor. Se a gente faz um movimento rápido, a gente reaproveita essa energia elástica. E aí um bom exemplo aí para a rapaziada fazer em casa é o seguinte: você fica de pé e aí você trava o agachamento aqui, para uns 3, 4 segundos e aí você tenta saltar e marca onde você chega na parede. Encosta lá na parede e marcou, beleza. E aí a segunda parte é o quê? Você respira um pouquinho, recupera e aí você tá de pé, agacha e salta. Nesse movimento que você agachou e saltou, você conseguiu utilizar a energia elástica do movimento da descida. E aí você reaproveita ela, isso aqui transforma em mais desempenho. O que acontece? Você salta um pouco mais alto. Então essa é uma maneira simples de vocês entenderem como que funciona o nosso corpo e como que a gente consegue reaproveitar a energia elástica se a gente consegue fazer um movimento rápido. E aí a pliometria, ela é um pouquinho mais eficiente nesse ponto porque ela vai conseguir o treino de força com velocidade. Algumas vezes não consegue reparar e não consegue usar essa energia elástica, mas a pliometria ela é excelente em reparar isso. E aí, entrando naquela tua pergunta, tem como ganhar, como é que é?
tem como ganhar potência só fazendo treino de força e como ganhar força só treinando pliometria? É isso? Isso, Show. exatamente. Se dá para ganhar uma treinando a outra, tipo isso. Dá sim. Ó, o seguinte, se eu pego, vamos falar agora, vou nem falar de membros inferiores, mas o termo ele combina para os dois. Pego você no supino lá, finge que você está pegando agora 30 quilos no supino e está fazendo ali 8 repetições. E aí eu falo assim, Augustão, a partir de agora você só vai fazer supino com 34 quilos. A partir de agora. Aí você começa a ficar um pouco mais lento, né? Que a carga é um pouco mais pesada. Começa a ficar um pouco mais lento e você vai lá e consegue fazer 3, 4 repetições. Passa algumas semanas, esses 34 quilos que você está pegando, você já está conseguindo mandar 6, 7, está quase chegando lá no 8 de novo. E aí quando você chega com 8 nela, aí eu falo assim, agora Augustão, pega lá o de 30 de novo, vamos ver. Você vai perceber que você vai fazer um movimento muito mais rápido do que você fazia. Então você ganhou força, mas você também conseguiu transferir isso em potência. Então, ao mesmo tempo que você fica mais forte para pegar cargas pesadas e grandes, quando você reduz a carga para voltar ao que você estava pegando antes da gente fazer essa modificação, você faz um movimento muito mais rápido. Então, isso é potência. Só que fazer desse jeito não é uma maneira mais eficiente, porque demora e tal. Se você já trabalha com velocidade sempre, o resultado é um pouco mais rápido. E aí o que acontece? Se a gente faz só o treino de força, a gente vai ganhar potência sim. Então você vai lá e faz o agachamento cada vez mais peso, você faz o afundo, você faz o terra, você faz vários exercícios, sempre procurando trabalhar com um trabalho de força e tal. Quando você for para os trabalhos de potência, você vai conseguir ter ganho de potência sim. Só que é um pouco mais eficiente você, ao invés de ficar com cargas grandes e movimentos lentos, você buscar uma carga ótima, que é o que nos últimos 3, 4 anos aí mudou totalmente a metodologia de trabalho de força aí na nossa preparação física. O que é essa carga ótima? É uma carga que você faz um movimento que não é sem peso, não é um movimento livre apenas, mas é um movimento com a carga suficiente para gerar adaptação no nosso corpo, mas não suficiente para deixar um movimento lento. E aí o que acontece? A gente coloca lá, normalmente essa carga ótima vai num exercício de tração, por exemplo. É uma grande crítica que eu faço aos trabalhos de tração. Eu ia perguntar isso também. Então, eu tinha falado dele antes. Acho que eu tinha travado na hora que eu falei, então. Mandei o salve. Se eu travei, salve de novo, monstro. Tamo junto. O LDP me segue desde que eu acho que eu tinha uns 2.000 seguidores. Ele é visionário. O homem é brabo, é brabo. Ele vai captando, ele tá ligado, ele tá vendo tudo, o homem é brabo. E o seguinte, deixa eu ver onde eu tentava. O trabalho de tração. O trabalho de tração, muita gente faz o quê? Coloca uma pessoa atrás e sai arrastando, ou coloca uma trave e sai fazendo. Só que a carga ótima do trabalho de tração, que é, lembra lá, rapaziada, vamos respirar um pouquinho, concentra, mas vocês vão sair daqui voando na potência, vocês vão entender o que é carga ótima. Entendendo o que é carga ótima, o resultado fica muito mais fácil. Carga ótima é uma carga em que você não fica com peso livre apenas, não é só o seu peso do corpo. É uma carga que você consegue gerar adaptação no seu corpo, mas ela não é pesada o suficiente para deixar um movimento muito lento. Então você precisa fazer um movimento rápido para ganhar potência de maneira excelente, o melhor jeito de ganhar potência, mas você não pode fazer um movimento lento e também não pode fazer um movimento com pouca carga, tá bom? Então essa é a carga ótima ali que você vai ganhar o máximo de potência que você puder. Para os trabalhos de tração, a carga ótima é o quê? Você correr com 20% do seu peso corporal. Cara, já testaram de tudo. Já testaram com 10%, já testaram com 30%, com 50%, com 95%, com 100%, mas o que dá mais resultado no sprint é 20% do peso corporal. Então, se você vai lá, você faz a regrinha de 3 lá, jogou, pega o seu peso corporal, multiplica por 0,2, já deu a carga ali. Então, na grande maioria das vezes, vai dar uma carga entre 15 e 20. 15 e 20, por aí. Ou até menos, né? Tem uns franguinhos aí que é 12, os franzinhos. Um pouquinho menos. E aí você vai colocar lá essa carga num trenozinho, e aí fica um pouco mais difícil, num trenozinho e corre arrastando esse trenó. Essa é a melhor carga. O que mais dá resultado é 20% do peso corporal, que você faz lá, pega seu peso na calculadora, multiplica por 0,2, que vai dar o resultado que você tem que colocar aí, e aí você sai correndo, faz o sprint, você ali tem o melhor resultado de potência da sua vida.
E aí, o que acontece? Se a gente faz com carga pesada demais, o resultado não é tão legal. A gente faz com carga de menos, o resultado também não é tão legal. E para isso, tem carga ótima em vários outros exercícios, no agachamento, no supino, no terra, todos os exercícios têm uma carga ótima. Pessoal, os pesquisadores acadêmicos dos últimos anos, eles foram muito bravos, tá? A coisa tá bonitinha pra gente, tá? Só o filé mesmo. E aí no agachamento, a gente vai, por exemplo, ganhar uma potencinha. Eles pegaram uma carga ótima de uma maneira tão inteligente que agora eles ajustam a carga ótima pela altura do salto, cara. Não sei se vocês já viram aí alguns prints que eu mando e tal. Ele tava saltando tanto, agora tá tanto. E Eu vi. a gente ajusta através da altura do salto. Então, por exemplo, se você fez o salto e deu lá que você saltou sem peso nenhum, você saltou 40 centímetros, 50, até um pouquinho mais, dependendo do seu ritmo de treinamento. E aí o que acontece? A gente vai lá e põe um peso aqui, se põe nas suas costas, uma carga ou no peito, dependendo da sua qualidade de agachamento, e pede para você saltar de novo. Aí quando você está com peso, você vai saltar um pouquinho menos. Aí você começa a saltar 25, 30, e aí vai descendo. Você tem que achar uma carga onde você salte 20 centímetros. Saltou 20 centímetros, é a carga ótima para o salto. Então, nenhum outro exercício e salto vai te dar mais resultado em impulsão do que o trabalho com os 20 centímetros de altura de salto. E aí, por exemplo, você vai saltando com aquela carga, você vai ficando mais fácil, porque o salto vai aumentando. Então, você acertou a primeira semana, você está saltando 20 centímetros com aquela carga ali, você colocou ela no peito. Nas outras semanas, você vai estar saltando 23, 24, 25. É o que você vai fazendo? Você vai aumentando a carga. É assim que funciona o trabalho de potência. Então, você vai basicamente por aí, você vai ajustando as paradas e vai conseguindo ter bom resultado. Então, a carga ótima para o treinamento de força, ela é excelente. E aí, o que acontece? Alguns exercícios, por mais que você use a carga ótima, você não apresenta uma boa absorção da energia elástica, você não aproveita tanto assim. E aí a pliometria ela vai entrar para casar perfeitamente com o que está faltando. Então tudo que o treinamento de força dá, que é ativação neural, que é que teu corpo entende que está precisando de um pouquinho mais de ativação lá. Então eu não sei se eu expliquei na semana passada, ou foi a semana passada que eu expliquei isso? Não, né? Okay. Você não se lembra de nada? Acho que não, né? não foi não. Tá. Então é o seguinte, ó, tem aqui o nosso cérebro, e aí por dentro da nossa coluna passa os fiozinhos, né? Os fiozinhos da internet que funcionam, o nosso corpo funciona, aqui em casa não funciona. E aí ele tá funcionando lá, tá o teu corpo aqui, os fiozinhos tá aqui, e aí o que acontece? Eles encaixam no músculo. E aí ele encaixou no músculo, o cérebro comanda, o músculo contrai. Então assim, você pensou em levantar a mão, é um músculo que está fazendo o movimento. E aí, entendendo isso, o que vocês vão aprender? Que quanto melhor for essa conexão cérebro-músculo, mais ativação muscular você consegue ter e mais resultado você tem. Então é assim, ó, a conexão. Os cabinhos chegaram lá no músculo e pum, pegou. E aí você tem milhares, milhões de cabos, só que teu corpo não vai usar os milhões, porque você não precisou ainda. Então, tipo assim, gasta energia você colocar o tanto de cabo lá funcionando. Então, se tem, por exemplo, 5 aqui nesse músculo, o seu corpo vai usar 2, 3. Uhum. E aí você tá usando lá. Aí você começa a fazer os treinos e exige do teu corpo, faz velocidade, faz força, tá treinando, tá buscando e tá se esgoelando lá e teu corpo vai falar, esse cara tá precisando demais, hein? Então vamos conectar mais alguns fiozinhos aqui. E aí conecta mais fiozinho, o que acontece? Você manda mais estímulo e o músculo contrai melhor. Você consegue ativar mais essa musculatura. E é isso que o trabalho de força faz. O trabalho de força ele ativa melhor essa musculatura. Então você ativou melhor a musculatura com treino de força, com o treino de pliometria, o que você vai fazer? Você vai aproveitar e deixar eficiente o mecanismo de aproveitar a energia elástica. Então casou as duas coisas, né? Então isso aqui, o treino de força é especialista em ativar mais músculo e a pliometria é especialista em aproveitar a energia elástica. Então assim que a gente consegue conciliar os dois. Massa, show. E já vou puxar também outra pergunta. Tá lembrando aqui que você está falando de força rápida, potência, fazer aquele esforço ali, um mínimo intervalo de tempo. Tava lembrando quando eu comecei a ter esse contato, assim, como eu tinha um período, não sei se a galera também já passa por isso, um período treinando mais como bodybuilder, você acostuma a controlar muito o movimento, né? Tipo, fazer aquele movimento mais controlado e tal.
E aí quando você vai fazer uma situação ali que você precisa realmente botar uma força mais rápida, você fica meio assim, pô, parece que tá fazendo errado, sabe, mano? Quando você vai fazer essa transição, parece que tá fazendo errado. O que eu queria te perguntar não é nem tão voltado a isso, é só mais para falar essa experiência mesmo, que às vezes o jogador ele treina um pouco diferente do que a gente vê aí. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou uma vez, eu não lembro quando exatamente, você falou que o salto, quando a pessoa aumenta o salto dela, tipo, ela salta mais alto, você consegue já saber que ela já está melhorando o sprint dela. Ela está melhorando a velocidade dela por causa da questão lá de alongamento de quadril e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, essa questão Cara, da pergunta potência excelente, hein? O pro campo. Augustão é muito bravo, rapaziada. O Augustão é a melhor pessoa, o melhor para arrancar as informações. Muito boa pergunta e encaixa perfeito aqui. Sobre a hipertrofia lá, e é isso que acontece mesmo. Quando você está fazendo os treinos de bodybuilding, um bom treino de hipertrofia, ele exige que você controle mais o movimento, que se alongue mais a musculatura, a fase excêntrica tem que ir bem devagarzinho, e aí você estimula para conseguir fazer um estresse que estimula mais a hipertrofia. Então, é aquilo lá e o treino tem que ser daquele jeito mesmo, é assim, os caras estudaram, funciona, é daquele jeito. No futebol, a gente não cabe ficar fazendo muito treino lento. E quando você faz, quando você precisa de massa muscular, você precisa fazer esse treino lento, dentro do teu programa, do teu planejamento de treinamento, tem que ter uma parte que vai pegar essa tua massa muscular que você está desenvolvendo e fazer treino de força e potência para que você transfira esse resultado. Porque não adianta só ganhar massa muscular. E aí, a parte que você falou que quando um atleta salta, eu tenho certeza que se ele melhora no salto vertical, ele melhora no sprint. Isso aí é uma certeza que a gente da ciência do treinamento tem. Por quê? Já foi testado e aprovado muitas vezes isso aí. Então, os caras pegam, avaliam, pegou um grupo lá, um time, avaliou. Então, sabe que o resultado de sprint dele é tanto, que o resultado dele de salto é tanto, o agachamento dele ele pega tanto peso. E aí não faz treino de sprint, não faz. Mas faz treinos na academia e continua treinando normalmente futebol, mas não fez treino de sprint, fez só treino na academia. E aí você fez os treinos para ele ganhar impulsão vertical e depois fizeram os retestes. E aí fez na impulsão vertical, logicamente, ganhou mais resultado e no sprint também ganhou mais resultado. Por quê? A explicação é biomecânica. O que acontece? Quando a gente está fazendo o salto, finge que tem um tornozelinho aqui, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o tornozelo, isso aqui, pé, tornozelo, joelho, essa parte está dobrada. Não, vai ter que ser assim. Joelho. Aqui, ó. Aqui é o joelho. Ó, rapaziada. Atenção. Aqui é o joelho. E aqui é o quadril. Quando a gente faz um trabalho de salto vertical, a gente estende tudo. Tanto que você vai olhar pro pé na hora da avaliação de agachamento, o pé tá assim. O pé não tá de frente para a foto. O pé tá mostrando toda aqui. A parte do peito do pé tá mostrando. Então você tá fazendo tudo isso aqui. E aí, o que acontece? Você faz 3 extensões ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você estende o tornozelo, você estende o joelho e estende o quadril. Você vê que o corpo está retinho aqui, ó. O quadril está lá na frente, o joelho também está retinho e o tornozelo também está retinho. Essa tripla extensão é um movimento que a gente faz durante o sprint. Então, quem tiver um pouco na dúvida, quem estiver tentando entender, filma você dando um sprint. E aí você vai perceber que na hora que você vai jogar teu corpo para frente e impulsionar, você está empurrando o chão, o tornozelo estende, o joelho estende, o quadril estende, sua perna no final do movimento faz isso. E aí você impulsiona e troca passado, impulsiona e troca passado. Então, por estar fazendo essa tripla extensão no salto vertical, a gente consegue muito transferir esse resultado para o sprint, porque ambos movimentos, tanto saltar para cima quanto correr, usa essa tripla extensão de tornozelo, joelho e quadril. Então, como eles fazem o mesmo movimento, ativa a mesma musculatura e deixa potente para as duas coisas. Tá, massa. Pô, quem teve contato aí, a gente, até um dia desse aí, Renato, a gente fez uma live com o osteopata, ele falando dessa relação forte que tem de quadril, joelho e tornozelo. Tipo, que ele falou ali, mano, que às vezes você tem uma lesão no joelho por causa do tornozelo, por causa do teu quadril. Então, é muito legal ver essa relação de salto com sprint e tal. E aí eu vi uma pergunta aqui, Renato, mais pra frente, lá pro começo, perguntando, é uma pergunta mais simples, mas eu acho que faz sentido. Você já explicou aí, tipo, a importância da pliometria, tipo, o ganho de potência que você tem, que é um ganho comprovado já, não tem mais o que discutir. Só que assim, mano, como treinar? Tipo, é só saltar? Você salta e você ganha? Tipo, como é que você treina isso? Como é que você consegue realmente pegar a pliometria e colocar no seu programa de treino? Show. A pliometria,
Essa pergunta muito boa e eu gosto de perguntas que realmente vão dar resultado na prática, né? Então essa pergunta vai ser boa que a gente consegue ajudar todo mundo. E a pliometria é o seguinte, se você vai fazer um salto, mesmo que você não faça vários saltos seguidos, você já está usando a energia elástica só de você ficar aqui e saltar, né? Agachou e salta, já está usando a energia elástica. Então, a pliometria ela é muito boa em fazer isso. Então, usou a energia elástica, naturalmente está fazendo um trabalho de pliometria. E aí, os cuidados que eu tenho na hora de cuidar dos meus alunos aqui. O cara entrou na Joga BR, eu não vou colocar ele para fazer um trabalho de pliometria, por exemplo, com uma perna só, seja fundo pliométrico, agachamento búlgaro com salto, ou saltos unilaterais, de cara logo, sem saber se o valgo de joelho está legal, igual eu ensino para você, sem saber que está tudo forte, está tudo estável ali. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz o trabalho de base, de fortalecimento. Então, se você ainda não fez nenhum tipo de trabalho de força, não, a pliometria ainda não é para você. Por quê? Os teus tendões não estão preparados. O trabalho de pliometria exige muito do tendão. Ó, e uma história legal. Eu trabalho há muito tempo com atletas de alto rendimento, sub-10, sub-11, sub-13, sub-14. Eu tenho um atleta dessa idade aí, dessa faixa etária, e junto com a ciência do futebol, onde eu trabalhava, a gente era o lugar no Brasil mais especialista em lidar com essas crianças. Então, a gente era um dos únicos lugares que realmente dava a atenção necessária para essas crianças. Então, a gente treinava atletas de todos os times grandes daqui de São Paulo, muitos atletas, e a gente não passava pliometria para eles. Então, a gente não passava pliometria para eles. Por quê? Porque um atleta nessa idade, ele ainda não deu o estirão de crescimento, o tendão dele ainda não se formou completamente. Então, tem um termo lá fora que chamam de stiffness, né? Ah, stiffness do tendão ainda não está formado. Se a gente for traduzir para cá, é basicamente rigidez. O tendão não está rígido o suficiente, o tendão não está formado, não está forte o suficiente para executar a pliometria, porque a pliometria exige muito. E aí, se a gente fica passando muita pliometria para esses meninos, a gente vai expor eles a uma lesão gravíssima, que é a de tendão de Aquiles, que foi a que deixou o Beckham quase um ano fora, que deixou o Adriano Imperador também um ano fora ou mais aí, na época que ele estava no Corinthians. Então, assim, é uma lesão muito grave, muito séria, e você causar uma lesão dessa em um garoto da base, que está se formando, que precisa vivenciar o jogo, que precisa estar toda hora praticando, é um risco que a gente não corria, é uma coisa que eu não colocava ali em xeque. Então, assim, eu não vou passar uma pliometria para ele ganhar 5, 6 centímetros de salto e arriscar perder a carreira do moleque, arriscar o moleque ficar um ano parado. E às vezes tem casos que nem dá para fazer cirurgia, porque como ele não cresceu ainda, se você vai fazer uma cirurgia, talvez quando ele cresça o negócio dê errado de novo. Então, assim, já apareceu alguns casos bem pesados aqui para mim, de garoto que estava, por exemplo, com LCA rompido, não podia operar porque ainda ia crescer. Então, assim, era difícil, cara. Então, eu não arrisco isso. Então, a pliometria, ela vai exigir muito do teu tendão. Se você é um cara que está despreparado, você não treinou força ainda, o teu tendão também não está naquele jeito. O tendão não está preparado para receber pliometria. Então, a pior coisa que você faz é você, por exemplo, e eu vejo muito isso, muito. Quando um cara, ele se apresenta, ele vai fazer aquele personal soccer, né? Funcional soccer, alguma coisa do tipo. Tá bastante em moda e é realmente necessário. Tem bastante espaço para o pessoal que faz isso. Só que no primeiro dia, você não pode sair saltando por aí, não, cara. Tô vindo aqui, normalmente quem joga, às vezes bebe uma cervejinha, ou é baladeiro, tá com aquela barriguinha, não sei o quê. Então, você sabe que o corpo tá despreparado, o corpo não tá pronto para aquilo, velho. E aí os caras vão fazer um funcional, eu não gosto de academia, vou fazer um funcional soccer aqui, não sei o quê. E aí chega lá, faz um trabalhinho e sai pulando. Cara, não é a hora de você sair pulando ainda. Você pode fazer uma coisa mais controlada e pular, não é proibido pular, né? Até porque todo mundo joga e pula no jogo. Só que você fazer um trabalho sistemático, que é o quê? Você pegar e ficar mandando um cara fazer vários saltos, aí não dá, né? Aí você tá ameaçando o cara num risco que não precisa. E eu sou sempre daquilo, eu vou calcular o risco. É necessário esse risco? Vai dar resultado? Dá para controlar? Dá para minimizar esse risco? Tá bom, vamos fazer. Só que eu deixo bem claro, ó, tem esse risco. Agora, você vai ganhar isso, mas o risco é você ter uma lesão para te deixar parado por um ano e você vai ter que fazer cirurgia. Cara, não vale. Não vale o risco, não adianta. Então, primeiro faz aquele trabalho de base, de fortalecimento, para que você consiga ter um tendão forte, uma musculatura forte para você fazer. Então, a pliometria só vai ser boa para você depois que você ter feito o trabalho de força antes.
Então, fez o fortalecimento, você vai para a pliometria. Então, voltando à pergunta lá, para quem está começando, treino de força. Fez o treino de força, aí você vai para a pliometria, você vai para a pliometria com os dois pés. Os dois pés e foca bastante, não tanto, nem em saltar muito alto, mas foca no trabalho de aterrissagem. Então, o Augustão viu lá, dentro da JBR tem um módulo de ajustes biomecânicos. Eu travei ou o Augustão travou agora? Manda aí nos comentários. Foi eu? Foi eu que travei ou não? Aí. Tá, fechou. Foi de Voltamos, novo. né? Tá tudo certo. Tô Tá tudo aqui. certo, voltando. Ó, seguinte. Quando a gente está fazendo trabalho de pliometria, a gente começa com os dois pés. E eu estava falando, lá o Augustão viu, tem um módulo que chama Ajustes Biomecânicos, lá na JBR, que é o quê? Eu ensino vocês a aterrissarem e analisar a aterrissagem. Para que vocês caiam lá e vocês identifiquem que o movimento não está ruim. Porque se você faz pliometria e a sua aterrissagem está ruim, há uma grande chance de você desenvolver uma lesão. E não uma lesão de curto prazo, mas uma lesão de longo prazo. A de curto prazo também tem chance. Mas a de longo prazo é pior. E aí pode ser problema de menisco. E, cara, problema de menisco é uma das piores coisas que pode acontecer no futebol, porque o menisco não volta, né? Não vai regenerar essa cartilagem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Aí vai pôr enxerto. Nossa, é uma complicação tremenda. Então, tomem muito cuidado com isso. Comecem. Então, vamos lá, lista aí, rapaziada. Trabalho de força. Depois, pliometria com os dois pés, mas focando na aterrissagem. Depois, pliometria com os dois pés, aí você arrebenta, você vai lá, sua aterrissagem tá boa, você vai e desce. E aí sim, depois você passa para a pliometria com uma perna só. Então, basicamente, por aí que é o caminho de você começar na pliometria. Repetições. A pliometria, a gente vai usar aquela via da creatina, que é 18 segundos para baixo. Então, assim, não tem por que você fazer 10 saltos, 12 saltos. Cara, se você fizer ali de 4 a 6 saltos, tá ótimo. Estourando 8 saltos, tá muito bom, tá? Não precisa ir muito além disso. Então é basicamente por aí, é um bom começo para vocês estarem fazendo esse tipo de trabalho. Isso é muito bom, mano, porque é muito importante pra galera começar a desenvolver um pouco essa mentalidade de longo prazo, porque quem tá na JBR sabe que você fala bastante. Galera, iniciante não é quem tá aprendendo a jogar futebol agora. Não é quem não sabe jogar futebol. Iniciante é você que tem um tempo, sei lá, você tem 2 semanas sem treinar, você já pode até ser como se fosse iniciante, que o teu corpo não está acostumado com esse tipo de estímulo. Então, às vezes o cara quer já pular, começar a fazer na pliometria, aí vai sair caro lá na frente. O Samuel, o Renatão, colocou uma pergunta boa. Se eu falar errado aqui o que ele disse, ele me conserta, mas ele está perguntando assim, se você falou que a pliometria, os saltos, eles ajudam no sprint, se você melhora o teu salto vertical, você melhora a tua velocidade. Então dá para misturar os dois, tipo, você fazer salto e sprint, meio que misturar os dois tipos de treinamento. E aí eu já adiciono com outra coisa, Renatão, que uma vez você falou, não lembro se foi exatamente isso, mas aquela questão daqueles circuitos físico-técnico, os caras, tipo, faz saltozinho assim e tal, como se fosse um tipo funcional ali, né, que você pula na escadinha e tal, dá um salto e finaliza no gol. Já mistura tudo aí, você já pode botar pra rapaziada aí mais conteúdo. Legal, legal. Samuel, pergunta boa. E assim, dá para colocar junto sim, tá bom? Então, muitos preparadores físicos aí usam isso, porque além de a gente fazer, por exemplo, o sprint, o trabalho de pliometria antes meio que dá uma ativada, né? Então a gente pode até ajudar. Então tem muitos exercícios aí que o cara faz o salto, e depois vai pro sprint. Então é um método válido sim, tá bom? Aqui na JogaBR eu não uso muito para quem está começando. Eu prefiro que o cara fique bom no trabalho de pliometria e fique bom no trabalho de sprint. E aí, para ele executar os dois bons ao mesmo tempo, precisa de um período de descanso. Então, eu deixo lá, o cara faz o trabalho de pliometria quietinho, fica bom aqui e depois. Nos avançados, muito provavelmente vai ter algumas coisas parecidas, vai ter alguma coisa do tipo, mas primeiro fica bom naquilo, né? E assim, tem um padrão, cara, entre as pessoas que conseguem construir uma coisa bem de longo prazo e bem duradoura e bem vencedora e as pessoas que estão começando. As pessoas que estão buscando o longo prazo e conseguem ter resultado e têm resultado no longo prazo, eles gostam muito do básico. Então, aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, os fundamentos, ele gosta muito, ele faz bastante, ele treina bastante aquilo, ele é apaixonado por aquilo, cara. Ele não deixa
a consistência, porque o básico é aquilo, você vai e faz o treino de força na academia, você vai e faz o seu trabalho no clube, faz o trabalho extra de regenerativo, e foca naquilo e dá consistência naquilo. O cara novato, como ele é novato, ele está no mundo novo, ele está aprendendo, ele gosta muito de aprender. Ele é fanático por aprender, então ele gosta de aprender. Então ele aprendeu um treino essa semana, como ele aprendeu e já deu muito resultado para ele, já se sentiu bem, ele está bem, na semana que vem ele quer ter esse estímulo de novo, de aprender de novo. Então ele vai lá e quer o quê? Ele quer aprender outro treino, ele quer aprender outro, ele quer aprender outro. Então o que acontece? Depois de umas 2, 3 semanas, ele já aprendeu tudo que ele precisa para ele manter, só precisa da consistência. Só que ele ficou apaixonado por aprender. E aí ele não quer dar consistência nisso para aprender outras coisas. E aí nunca vai dar consistência. Então, assim, quanto mais novato o cara é, mais ele... Aqui a gente tem a piada do faixa branca, né? Aqui na Joga BR a gente separa por cores o nível dos caras e tem um físico de profi, tem uma extra classe. E aí tem um faixa branca. O faixa branca é o que mais quer variar treino. Dá uma semaninha ele quer mudar a ficha, dá não sei o que, ele quer mudar a planilha dele, mas... E é típico de faixa branca, eu entendi isso já. E aí eu já estou até preparando umas aulas com as piadinhas internas para o faixa branca entender. Então esse processo que eu estou explicando para vocês agora, eu fui entender. Eu peguei, cara, por que tanto esses moleques querem ficar trocando treino toda hora? E eu, que tenho todos os métodos lá na minha cabeça, eu gosto de treinar quase que os mesmos treinos por um bom período. Só depois eu penso em começar a mexer um pouquinho mais. E aí eu fui entender isso, eu falei, cara, é porque os caras gostaram de aprender, se viciaram em aprender e estão querendo sempre coisas novas, né? Então, faixa branca, como ele ainda não teve aquela consistência, viu o resultado pela consistência, ele só viu o resultado de aprendizado. Então, para ele, ele acha que se ele parar de aprender coisa nova e ficar fazendo coisa nova, ele não vai ter resultado. Uhum. E aí, seguinte, Verdade. por que eu faço isso? Então, para não deixar o treino de sprint e o treino de pliometria junto, eu gosto de separar para que ele fique ali. Depois de um tempo, a gente começa a fazer isso. E fazer, por exemplo, entrar naquela tua pergunta do funcional soccer, que faz isso com faixas brancas, que é um grande erro. O funcional soccer faz, ele pega, o cara entrou lá no funcional soccer, ele vai lá, o cara fala, não, aí você salta aqui, e você dá um sprint aqui, aí você volta aqui, aí faz um zigue-zague, aí no final do circuito, o cara já tá morto, ele vai lá e chuta uma bola. E aí, cara, você treinou o quê? Você tá treinando resistência, você tá treinando parte técnica ou você tava treinando potência que o primeiro estímulo que você deu foi salto e sprint? Não dá para entender, né? Porque se você tá trabalhando potência, o estímulo tem que ser menor que 18 segundos. Se você tá trabalhando L2, o estímulo tem que ser até 50 segundos numa intensidade elevada. Mas, pô, na segunda passagem do cara aqui, ele já tava fazendo meio que andando. E aí você quer chutar no final, mas pro cara aprender parte técnica, ele não pode estar extremamente fadigado, porque se o sistema nervoso central está fadigado, tá ali, ele não vai gerar a conexão, ele não vai ativar a musculatura do jeito certinho para ele bater na bola com aquele movimento que vai aprender, que vai dar um retorno pro cérebro dele e fala, pô, bati na bola desse jeito, na próxima eu vou bater do outro. Ele vai lá e aprende. Então, assim, ele não evoluiu em nada, só ficou gastando caloria lá, que na grande maioria das vezes talvez seja a grande intenção, né? Mais um gasto calórico do que realmente um ganho de desempenho nesse tipo de trabalho. Eu não sei, né? Eles vendem como desempenho. Eles vendem como desempenho, né? Ah, você vai ganhar, vai melhorar em campo aqui. Mas aquele treino para tirar o peso da consciência, né? É isso que te fala. Às vezes, mano, pode até dar um tipo de mudança, ajudar, mas o que ele poderia estar fazendo naquele tempo muito melhor, né, não, mano? Essa é a questão. E aí você fala isso de pliometria, tipo, não tem peso, é só peso do teu corpo. Só que, mano, quem faz aqui, a galera que tá aqui, joga futebol, deve ter gente aqui que é da Joga BR, mano, cansa pra cacete, irmão. O bagulho é doido, pô. E se você estiver fazendo, por exemplo, quando eu trabalhava em clube, quando eu jogava em clube, os preparadores faziam assim, vai. Aí você dava vários saltinhos pequenininhos, né? E saía fazendo as coisas. E aí eu vou estudar e falo assim, cara, pra que eu saltava pequenininho? Tipo, hoje eu tendo a metodologia na minha cabeça, entendendo os mecanismos ali na musculatura que fazem adaptação pro cara. Por que eu fazia esses saltinhos? E aí hoje, por exemplo, eu tô com uns vídeos, tô gravando vídeo na quadra toda terça, ainda não postei, tô gravando. E aí, semana passada, cara, a gente tava fazendo trabalho de pliometria unilateral. Cara, a sexta repetição, a perna já tava naquelas, cara. E assim, só o peso do corpo, sem peso nenhum. Por quê?
cada repetição eu queria bater meu recorde, eu queria ir um pouco mais longe. E ali eu estou buscando realmente fazer um trabalho bom. E aí a gente fala, pô, eu falei, cara, esse trabalho aqui ainda não está no nível que eu preciso, porque eu estou gerando fadiga num trabalho que é de potência. Porque estava chegando na sexta repetição, já estava com a perna um pouco pesada. Eu falei, cara, vou precisar ajustar isso aqui. E é isso. E aí o cara fica fazendo um saltinho pequenininho lá, não vai dar resultado, cara. Você precisa executar o trabalho de potência, ele é para bater recorde. E eu deixo bem claro para todo mundo lá na Joga BR. Se você salta, você está tentando fazer o salto melhor da sua vida toda vez. Na segunda repetição tem que ser melhor que a primeira, a terceira, tem que fazer isso aqui. Se você está pegando um peso que gere fadiga, você vai estar fazendo, você faz o primeiro, é o segundo já vem só até aqui, é o terceiro vem aqui. Cara, que potência que você ganhou? Você precisa estar batendo recorde. Esse mecanismo de ativação muscular cérebro-músculo, ele só vai melhorar se você estiver aqui, ó, no talo, toda hora no talo. Aí ele vai melhorar. Agora, se está aqui, ele vai buscar outro mecanismo, que é o mecanismo de fadiga, né? Ele vai falar assim, pô, o cara está fadigando, então eu vou trabalhar na fadiga. E não trabalha na ativação muscular aqui. Então tem que tomar muito cuidado isso é bom. nisso. Isso é bom, inclusive até muito legal. Acho que dá até para faltar no tópico de carga ótima, né? O cara saber colocar a carga ali. Porque, mano, tipo, é isso. A galera que vai à academia sempre rola, Renatão, aquele orgulhozão ali de mostrar que pega muito peso, né, e tal. Então, pô, não, eu acho que vale a pena você falar só um minutinho aí sobre isso de carga, porque eu acho que é importante. Se você já falou, falar um pouco de novo aí, que eu acho que é importante. Legal. E aí, cara, vou aproveitar essa pergunta e vou falar do grande leg press, né? O leg press, ele é o campeão do ego, né? O leg press, pô, no leg press, não, por exemplo, no supino você evolui de 2 em 2 quilos, né? Então você tá pegando, no leg press, normalmente a gente evolui de 10 em 10, de 20 em 20. E aí qualquer pessoinha bem treinada, ela pega 100, 120, 50, 200, manda as pessoas subir, faz. Qualquer pessoa que é bem treinada e dá uma consistência, ela pega muito peso no leg press. E aí o que o cara faz? Aí eu pego não sei quantos no leg press, aí fica aquele ego. Então o leg press virou uma máquina de ego, né? Então você vai lá e faz um movimento lento e tal, e aí para quem é do futebol, às vezes nem é tão legal, porque o movimento lá da tripla extensão já nem existe tanto. E outra, você não está fazendo uma extensão, pelo menos de tornozelo e de joelho, contra o chão, você está fazendo contra o ar, está deitado. Então, assim, biomecanicamente não é uma coisa muito parecida com o futebol. Então, fica muito mais difícil da gente transferir esse ganho de força lá do leg press para dentro de campo. É muito mais fácil você fazer um agachamento com salto, um terra, um stiff, que a gente vai estar fazendo aquela força contra o chão para realizar um movimento. Então, quando a gente vai lá pensando em ego, em peso, você quer fazer, o que você vai fazer? Você vai fazer um movimento com bastante carga, só que a velocidade de execução desse movimento vai baixar. E aí a velocidade de execução vai baixar, o que vai acontecer? Você não vai gerar a potência que você precisa dentro de campo. Então, o grande erro está aí. Quer pegar muito peso? Você vai pegar muito peso no treino de força submáxima. Ali é para você pegar bastante peso. Eu hoje fiz, estou até meio suadinho aqui ainda, que eu estava vindo do treino de força submáxima. Então, eu pegava e fazia e tal. Mas você está no seu treino de potência, que é a grande maioria dos treinos de jogador de futebol, tem que estar voltado, tem que estar buscando isso. Você tem que fazer um trabalho de potência. Então, potência é sempre velocidade. Não pense em carga. A carga é um detalhezinho para você ganhar o trabalho, mas o principal é você fazer movimentos rápidos. Se você está fazendo movimentos cada vez mais rápidos, você vai ficar cada vez mais potente. Aí, ó. O Vinícius falou, o quadril quase que nem mexe, mano. Então. É isso? O leg press não... Então. E aí, mano, já é bom perguntar aí, porque se ninguém tá com essa dúvida aí, eu tô pelo menos... Sim, como é que você encaixa agora na programação da semana? Tipo, você pode treinar um dia antes de jogar. Inclusive, até queria fazer outra pergunta dentro dessa. Tipo, vale a pena usar a pliometria como uma maneira de você aquecer? Tipo, faz sentido isso? Ou é muito louco a ideia? Entendi. Cara, a pliometria para aquecer, ela não vai ser tão legal porque ela vai precisar de um aquecimento antes. Então, você vai ter que fazer um aquecimento do aquecimento. Só que eu já fiz isso. Eu já passei pliometria nas equipes que eu trabalho. Porque normalmente a gente não vai ter tanto tempo assim, a gente não tem uma estrutura gigantesca, e aí o tempo que tem é o tempo que a gente vai trabalhar. Então o treinador está lá e quer resolver 300 mil coisas na parte técnica.
vai precisar de tempo e tal, e você tem meia horinha para trabalhar, é as meia horinhas que você vai trabalhar. Se você tem 15 minutinhos para aquecimento, você vai usar os 15 minutos de aquecimento. Então, se eu preciso trabalhar a pliometria nos meus atletas, eu tenho 15 minutos para aquecer os caras, eu vou fazer um aquecimento ali, legal, e vou para a pliometria. Então, faz sentido sim a gente usar, tá bom? Só que não dá para usar ela pura. Então, você acabou de entrar no campo, fazer uma pliometria para aquecer, aí não dá. Você precisa fazer alguma coisa antes, oxigena a musculatura, ativa a musculatura, joga um líquidozinho nas suas articulações, que a gente chama de lubrificar, né? Então, quando a gente aquece, o tornozelo aumenta um pouquinho mais a quantidade de líquido que tem dentro dele, o joelho também, e isso faz ele funcionar melhor. Então, a gente está lubrificando as articulações. Então, faz esse aquecimentozinho antes, depois vai para a pliometria. Faz sentido sim, tá bom? E a outra pergunta que estava relacionada com o treino de força foi o que mesmo? Não, foi, eu tava perguntando, tipo, quando você encaixar em sua semana, se você pode fazer um treino de, verdade. tem que ser um dia antes, ou tem que dar pelo menos 48 horas, tipo, como Legal. encaixar em sua semana. Cara, a pliometria, como ela bem executada, ela não vai danificar a musculatura. Então, assim, ela não vai exigir um tempo gigante de recuperação. Então, assim, tem algumas estratégias, por exemplo, de usar a pliometria todo dia. Então, em vez de fazer um treino grande de pliometria, alguns preparadores físicos que passam pelo mesmo problema que eu de não ter tempo, eles fazem um pouquinho todo dia. Então, é uma estratégia válida que dá resultado. Eu prefiro, às vezes, se eu tiver a condição de esperar um pouquinho mais e fazer o trabalho mais completo e dar recuperação, no dia eu trabalho outra coisa e vou. Então, assim, quando você faz um trabalho de velocidade bem feito, com um volume legal, normalmente você precisa de 48 horas para fazer isso aí, tá bom? Então, se você quiser trabalhou pliometria agora e quer trabalhar força depois, você precisa mais ou menos umas 48 horas. É uma pergunta tanto básica, Renatão, mas é legal de falar que o Luiz perguntou, como saber se ele tem uma boa potência? Show. Seguinte, você vai fazer. Lá na Joga BR eu tenho um módulo bonitinho, eu explico detalhe por detalhe, mostro na prática, mas por aqui eu vou tentar ajudar, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um giz, uma fita, alguma coisa e uma parede que tenha uma distância legal ali. E aí você vai segurar na mão esse giz, não pode deixar ele passar muito da ponta do dedo, dá que ele fique na linha da ponta do dedo. E aí você vai fazer o seguinte, você está de pé aqui, se agacha, salta e risca a parede. E depois você vai fazer a mesma coisa, só que parado. E aí você estica o braço lá e risca a parede no chão, sem saltar. E aí você vai medir a diferença de um para o outro, tá bom? Normalmente, se você é iniciante, vai dar mais ou menos uns 30 centímetros, 35. Quando você já está numa pegada um pouquinho mais, uns 40, 45. Se você está bem de potência, aí começa a dar uns 47, 48. Alunos meus aqui já chegaram a saltar 60 e 55, isso aí que é muito fácil. Caraca! A métrica do físico de profi é 49. Então, para você igualar, ficar na média entre profissionais, você precisa saltar 49 centímetros, tá bom? Então, aqui a gente já está acostumado a receber físico de profi em salto. Então, a grande maioria, esmagadora maioria, salta mais que 54 aqui fácil, tá bom? E aí já bateu 60, eu lembro de alguns de 62. Eu já saltei mais de 60 em algumas etapas da minha vida. Agora não, que eu estou voltando, mas logo menos. Potência foi uma coisa que eu me surpreendi na reavaliação. Eu parei de treinar há muito tempo, a rapaziada que me acompanha bastante já entende por que, não vou me aprofundar agora. E aí eu voltei. E quando eu voltei, minha potência, como normalmente meu corpo não é de potência, estava uma bosta. E aí eu continuei treinando e tal. E mesmo treinando, pensando no longo prazo, fazendo todo esse processo que eu ensinei vocês, de fortalecimento, pliometria e tal, pliometria com as duas pernas, foca no trabalho de aterrissagem, eu tive uma melhora potência muito rápida. Então, esse é um efeito que a gente chama de memória muscular, né? Então, quem já desenvolveu uma capacidade há um certo tempo, ele tem uma facilidade de voltar lá. Então, assim, quem já chegou lá, consegue ir lá mais rápido do que outra pessoa que nunca chegou, mesmo que os dois estejam no mesmo nível hoje. Então, basicamente, eu me surpreendi. Então, fui bem na minha reavaliação de potência. Inclusive, eu tô até que ansioso, mano, pra fazer essas avaliações aí. Mano. Bora ver, bora ver. Ficar caladinho aqui, bora ver. O Bernardo, ele tá pedindo pra você explicar sobre o PPA, quando utilizar e tal. Top. Então tá.
Legal, Excelente né? pergunta para um podcast de pliometria versus treino de força. E tem mais uma que eu não posso esquecer, eu vou até anotar aqui, que a Boa, gente não pode encerrar o podcast sem falar disso. Se ninguém boa. perguntar, eu mesmo solto na massa aí. PPA é potencial de pós-ativação, né? Então, assim, é uma coisa que quando a gente, por exemplo, faz um trabalho de força com bastante peso e tal, a gente recruta muita fibra por conta daquela ação lá que eu falei para vocês, da ativação neuromuscular, do cérebro-músculo. Então, fazendo um trabalho de força, você ativa muito, e aí quando você ativa, você tem um benefício ali, um efeito que se chama potencial de pós-ativação, que faz você saltar mais alto. Então você vai conseguir saltar mais alto ali. Então, Augustão, eu expliquei para eles o que era o PPA, que é o potencial de pós-ativação, e expliquei que ele não é para ser feito para qualquer pessoa, nem em qualquer contexto. Essa é uma carta na manga que a gente utiliza só nos momentos mais avançados. Quando a gente já extraiu tudo que a gente podia dos treinos de potência, do treino de força, aí a gente entra com o PPA, potencial de pós-ativação, para a gente arrancar um pouquinho mais disso. Então é uma estratégia avançada. E a gente tem que tomar muito cuidado para não queimar todas as cartas que a gente tem na manga, né? Então, assim, quem aí já jogou Mario Kart sabe que, por exemplo, você está correndo, aí você pega um cogumelo, você pega uma florzinha, você pega uma estrelinha e vai acumulando lá na tela. Lá. Então, você está correndo aqui sua corridinha de Mario Kart, está acumulando todos os benefícios ali, todos os poderizinhos que você pode usar. Se você gasta todos eles logo em seguida, você pode ser que você acerte alguém, você pode ser que você ganhe um bônus aqui, só que depois você fica sem estratégia. E às vezes você entra numa curva, você precisava matar aquele carinha para conseguir ganhar a corrida, você não vai poder. E você não soube usar as estratégias nos melhores momentos possíveis. Às vezes não era hora de usar tudo de uma vez, usava só uma aqui, outra ali. E naturalmente você ia progredindo naquela corrida e usando a estratégia no momento certo. Na preparação física é a mesma coisa. Não dá para você sair usando tudo de uma vez. Pô, com um mês de treino você quer usar PPA? Calma, vamos evoluir com o que a gente já sabe que dá certo, que dá resultado. Fez isso, fez bem feito, extraiu tudo que tinha daquilo, aí sim você vai buscar outras coisas. Então toma muito cuidado. E essa é a teoria do Mario Kart. Hein? Vou até usar a Aí, ó. hashtag Mario Kart. A teoria do Mario Galera que Kart. jogou videogame, dá pra usar aí as teorias do videogame, pai. Você Ô, jogou Mario Renato, Kart, Augusto? Você jogou Mario Kart? muito não, mas joguei. Então você Kart eu entendeu, né? gosto pra Eu caramba. tava com É, medo de só eu entendi. ter jogado e eu falei, tô explicando um bagulho muito louco aqui e os caras tá boiando. Eu jogava mais o de Crash, pô. É parecido. O, A ideia é o, o, parecida. Cra- o Crash, O eu acho que Crash, o da é. raposinha, né? É, esse Sei, aí mesmo, sei, esse tô aí mesmo. ligado, tô ligado, tô ligado. Ô, Renatão, eu perdi as perguntas aqui, mano. Se tiver alguma aí que passou que eu não Tá. vi. Tem algumas na caixinha aqui, deixa eu ver qual que é de potência. Ó, vou deixar essa aqui na tela só pra vocês darem risada enquanto eu procuro as outras. Ai, irmão, é Ó, barril, é barril, é barril. Falou que é barril. potência de membros superiores é uma boa para jogador de linha? Com certeza, tá bom? Com certeza. Quem é da Joga BR sabe que a gente usa bastante. E, cara, se a gente está trabalhando potência para inferiores, a gente tem que, no mínimo, também trabalhar um pouquinho para superiores também, até porque esses músculos eles vão agir em conjunto no jogo, né? Então, assim, é muito difícil você fazer um movimento com a perna e o braço não acompanhar. Então, o braço vai estar sempre envolvido em todos os movimentos. Então, é legal também que a gente faça os trabalhos de potência para superiores, tá bom? Boa. Se Tem mais aparecer jogo aí. alguma de comentário aí envolvida sobre Não, potência e pliometria, é isso. É que a galera tá perguntando muito em relação a outros assuntos. ó, pode fazer pliometria depois de um treino técnico? Cara, se esse treino técnico foi o treino técnico que eu ensino a fazer, que é focado no fundamento, focado na parte técnica, pode sim, sem problema nenhum. Tá bom? Agora, se é esse treino técnico que o Augustão falou aí, que você corre para um lado, corre para o outro, chuta uma bola e vem para cá, aí não, porque aí você vai chegar para o treino de pliometria já fadigado, já com aquele resíduo, o teu sistema nervoso central, conexão cérebro-músculo, não vai estar limpinha, bonitinha, ela vai estar poluída, vai estar fadigada. Então não é tão legal você estar fazendo, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Boa, importante. E também, Relatão, tipo, tem muito também da questão do foco, né? Eu acho, não sei, é uma opinião minha. Tipo, pô, o cara tá focado ali em treinar potência hoje. Eu não vejo muito sentido ele treinar a parte técnica antes. Não sei se é só uma opinião minha.
a questão mesmo do cansaço dele que você está falando, da fadiga, ou não, ou isso não importa, qual a prioridade dele? Por exemplo, eu tô alucinando aqui algumas coisas que eu vou fazer no ano que vem e tal. Eu estou estudando muito hábitos, então lá na JBR vai ter um módulo de como você tirar hábitos ruins da sua rotina de tal maneira que não te atrapalhe e como incluir hábitos bons, né? Então por exemplo, essa mijadeira minha é de incluir hábito bom. Então, hoje eu tenho uma estratégia que agora ela não está aqui, mas eu tenho uma garrafa de mais ou menos 1,5 litros que eu calculei que o mínimo de ml que eu tenho que mandar por dia é 3 litros. E aí o que eu faço? Essa garrafa de 1,5 litros, eu tomo ela 2 vezes por dia e não conto a água que eu bebo no treino. Então, basicamente, ali eu já estou bem hidratado. Estou batendo o mínimo com essas duas e no treino eu bebo água pra caramba, porque às vezes está pegado o bagulho, eu gosto de tomar uma água para descansar, entendeu? No E aí treino, eu bebo filho. muita água. E Eu aí o que também, mano. acontece? Eu já matei. Então, estudando hábitos, eu consegui identificar alguns pontos-chave que fez com que eu realmente automatizasse isso. Então, beber água para mim hoje não é um sacrifício. Antigamente, eu só lembrava que eu não bebia água quando eu estava mijando e estava amarelo, quase marrom aquilo lá. Então, aí eu falo, puta, não tomei a água, nossa, meu Deus. Hoje não, hoje está automatizado, porque eu estudei hábitos e consegui. Então, estou estudando ainda não me considero um formado em hábitos, mas eu estou terminando os meus estudos aí, eu já vou subir um módulo lá na JBR sobre isso. Bravo. E aí, agora pegando uma pergunta do. E eu respondi o que você perguntou, não? Sim, sim, sim. Ah, Claro. não, respondi não. Eu subi, eu falei disso para falar da outra coisa, que é o seguinte: vale fazer o treino técnico antes do treino de potência? Ano que vem eu tô Nem eu te tava pensando. lembrando mais. Ano que vem eu tava pensando em fazer alguns hábitos e tal. E assim, eu tava pensando muito em ver se eu fazia alguma coisa de manhãzinha e tal. E eu tava pensando em treinar faltas de manhã, nem que seja 20, 30 minutos ali, ou 2, 3 vezes na semana. O ideal é que seria para ficar um hábito fixo que fosse todo dia, mas a gente sabe que é difícil. Então talvez eu intercale um treino de falta com, por exemplo, um trabalho preventivo ou alguma outra tarefa que eu tenho que fazer. E aí eu vou fazer esse treino técnico de manhã, porque é o horário que eu posso fazer. Se eu for deixar para treinar à tarde, eu sei que a rotina vai engolir, eu já tenho meu treino na academia, não vai ser tão legal e tal. Então, estou pensando em fazer de manhã. Aí eu estou mesclando aqui, estou imaginando como que vão ser esses hábitos. E aí eu treinar a parte técnica, que seria falta treino técnico, eu fazer isso de manhã. Como eu sei que eu não vou fadigar treinando falta, não vou ficar correndo que nem louco, igual o pessoal treina técnico correndo, eu vou estar tranquilo nessa situação. Então, pode ser que seja uma boa, sim, treinar técnico antes da Uhum. potência, mas tem que tomar muito cuidado para você não chegar no treino de potência fadigado. Se você chegar no treino de potência fadigado, acabou teu treino. Você vai estar gastando caloria lá, você não vai estar ganhando potência. Faz sentido. Ó, e aí o Vinícius perguntou quais seriam esses trabalhos de fortalecimento dos tendões. Cara, tem muito trabalho que é específico para o tendão e tal, mas eu gosto de um trabalho mais global, mais geral. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho de agachamento, e aí depois, naturalmente, a gente vai evoluindo para o agachamento balístico, não sei se o Augustão já tá ligado, já chegou nessa parte, né, Augustão? Já chegou Cheguei, lá, né? cheguei. E aí o agachamento, por exemplo, já ativa muito a panturrilha e o tendão ali de Aquiles, o tendão calcâneo. Quando a gente vai para o balístico, a gente ainda tem uma ativação ainda maior da panturrilha, então a gente ativa ainda mais ali o tendão do calcâneo. Então a gente usa. Então, naturalmente, esses tendões vão fortalecendo. Quando a gente faz um trabalho de adutor, os tendões dos adutores também vão usando. Então, assim, eu uso trabalhos globais. Se é um caso específico, por exemplo, eu tenho um atleta na JBR que ele chegou com muita crise de canelite. Então, para ele, eu fiz alguns trabalhos específicos que focavam um pouco naquela lesão e um deles é um trabalho específico de panturrilha que ativa muito esses tendões. Então, tem casos específicos, o cara fala, oh, eu sou assim, assim, assim. Aí eu vou lá e incremento algumas coisas. Mas, no geral, no normal, eu prefiro um trabalho mais global, tá bom? Então, estou fazendo um fortalecimento, vou fazer um agachamento que ativa muitos músculos e também ativa muitos tendões e já está ajudando ali, tá bom? Massa. Se não tiver outra pergunta aí, eu tenho uma, mano. Pode mandar enquanto eu seleciono as outras aqui. Não, é só perguntar aí que acho que é pertinente. O trabalho de pliometria tem alguma... traz algum benefício na prevenção de lesão? Trabalho de. Era essa aqui, ó. Aqui
caí de novo. Que entender alguma coisa, ela travou. Não, foi a internet. Agora não foi a Não fui eu, internet. não? Foi a Siri. Eu falei alguma coisa, ela entendeu que eu tava chamando ela, tá louca. Seguinte, trabalho, foi o que eu tinha anotado aqui, os trabalhos para prevenção de lesão. Então, aonde que o treino de força contra no versus pliometria, o que acontece? O treino de força ele é muito importante para a prevenção de lesão. Então, mesmo que a pliometria fizesse o principal resultado, fosse a única que te desse potência, ainda existiria o trabalho de força no futebol por conta do trabalho de prevenção de lesão. Então, naturalmente, times que treinam menos força têm mais lesões durante a temporada, tá bom? Então, o trabalho de pliometria, agora chegando na tua pergunta, é um trabalho para prevenção de lesão? Ele é, porque ele vai preparar o atleta para o que ele vai ser exigido no jogo. Se o cara chega no jogo fazendo o que ele vai ser exigido, o corpo dele já vai estar acostumado, não vai lesionar tanto. Tanto que o trabalho de sprint também vem sendo considerado aí um trabalho de prevenção de lesão no futebol. Então, treinar sprint não é só o desempenho, é prevenção de lesão também. Vocês da Joga BR acham que eu quero só... Porque, normalmente o professor tem que dar uma segurada nos atletas, né? Fala assim, não, eu quero fazer pliometria hoje, amanhã e sempre. Quanta série? Não passa mais série. Não manda fazer mais sprint, quer ganhar velocidade. Aí eu falo, não, faz o preventivo aqui. O professor normalmente é assim, né? Rapaziada, preventivo, vamos cuidar das lesões. O atleta não tá nem aí, tá com saúde, né? Caga. E aí vocês achavam que eu tava só querendo desempenho, passando o trabalho de sprint para vocês, mas eu não tava só querendo, eu tava querendo prevenir lesão também. Então, vocês nem sabiam disso. Mas Agora ninguém vai fazer mais. Agora eles já vão ficar, será que eu vou ganhar desempenho ou eu vou prevenir lesão? E aí é o seguinte, o trabalho de prevenção de lesão, ele na pliometria ele vai estar acontecendo por causa disso, o sprint também. Mas o treino de força é o principal, o treino de força que vai ativar a musculatura no nível que ela precisa, o treino de força que vai dar suporte, que vai melhorar lá aquela questão dos tendões, então vai estar muito bem estabelecido. Então, o treino de força é melhor do que a pliometria na prevenção de lesões, mas, respondendo a sua pergunta, a pliometria também vai ajudar na prevenção, tá bom? Boa. Ó, show. E aí tem uma pergunta aqui do Pedrão. Ó, decora, ele mandou para completar. Semana do Natal dá uma segurada no treino de força. Aí vocês já estão julgando o Pedrão aí. Já estão, não tem que parar não, tem que treinar mesmo em casa. Já tem geral julgando o Pedrão aí. Só que, calma aí. Aí ele se explicou. Eu também julguei. Eu li a pergunta, eu já estava com a resposta na mente. Eu olhei a segunda, aí eu falei, Então ele fala assim que a partir do dia 2 de janeiro ele vai começar uma pré-temporada muito forte e a temporada que ele fez agora também foi muito forte. E o período de destreino, Pedrão, é essencial para o jogador de futebol. Então você precisa destreinar um pouquinho para você depois voltar e continuar mantendo. Se você não destreina e só mantém, existe uma chance muito grande de você entrar em overtraining, tá bom? Então toma muito cuidado. Essa hora é a hora de você destreinar mesmo, então pode fazer, em vez de fazer trabalhos muito pesados, faz trabalhos um pouco mais curtos, pode manter a intensidade, só que o volume você joga lá para baixo. Se você era acostumado a fazer, por exemplo, 4 séries de cada exercício no treino, faz 2, dá uma segurada. Se você era acostumado a treinar 6 vezes na semana, faz 4, faz 3, não para totalmente, que aí eu acho que é um tiro no pé também, mas dá uma segurada e faz treinos um pouco mais leves, onde encaixa aí, tá bom? Então, o período de destreino é legal. Se você quiser parar totalmente também, 1 semana, pode parar. Mas não é o que eu faria se eu estivesse na sua pele, até porque eu sou competitivo, né? Então, eu vou querer estar voltando acima de todo mundo também. E aí eu vou dar só uma seguradinha, vou deixar um pouquinho mais leve. E você vai perceber que como você está em temporada e a temporada foi forte, naturalmente a gente vai tendo quedas de desempenho mesmo em temporada. E aí você vai perceber que você vai treinar menos e você vai chegar lá, às vezes, mais confiante. Porque seu corpo precisava desse tempinho aí para ele estar se tratando, tá sobrevivendo, tá bom? Então pode ser que aconteça Pedrão, isso, tá bom? Você vai treinar menos e você vai chegar lá mais confiante, mais forte, você vai sentir mais potência aí na sua parte. Travei? Eu tô aqui. Nem sei mais. Tá certo, tá certo. É que eu tava lendo, eu fiquei de estátua, né? Eu tava lendo o comentário aqui. Não, é porque Pedrão é maluco, treina demais, pô. Treina demais.
É brabo, é brabo, é brabo. O Pedrão é brabo. Fechou, então. Eu acho que eu travei. Não, eu tô lendo Aí? as perguntas aqui, não travou não, pô. Ah, sim, sim. Então, fechou. Não, é porque deu Rapaziada, uma travadinha. já aluguei muito o Augustão aí, pô, já tá há muito tempo com a Tá gente, então maluco, vamos irmão? dar uma folguinha pro Augustão aí. Você é E, louco, irmão? cara, Eu que tô aprendendo aqui. você acredita que eu esqueci de ligar a luz, velho? Comprei uma paradinha pra pôr a luz aqui na live e esqueci, ficou apagado o dia Esqueceu? todo. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, Acabei de qual ver é, aqui a luz, Relatão? velho. Nossa senhora. Liguei agora, pô. Muita, Liguei agora. muita coisa. Vou ligar, vou ligar. Não, vou ligar, paguei caro. Vai valer a pena aí, pô. Vamos lá, antes e depois. Aê! Boa, aí, pô. Agora eu te achei, pô. Ai, que é o bom do futebol é isso, né, velho? Que nós trabalha muito, mas também a resenha é pesada. Nossa, eu tô todo Senão não oleoso aguenta, no pô. treino. Senão não dá. Show de Caraca. bola. Rapaziada, quem ainda não segue o Geração de Atletas tá maluco, tá perdendo muita coisa. Os caras apostam 2 vezes por dia, eu acho que vai apostar 3. Tá não perdendo postar 3? Caixinha de Tá perguntas do não. cara não para, então assim, você tá moscando. Simplesmente isso, você tá moscando de não seguir os caras, então você vai clicar na paradinha aí quando a live acabar e já vai seguir os caras. Você não pode E moscar, aí também eu você queria é falar, Renatão. competitivo. Hum. Eu também queria falar pra galera ficar ligada aí, pô. Que você vai postar o podcast no Spotify, mano. Em questão de produtividade, é muito fera isso, pô. É muito fera você poder estar fazendo outra coisa ali. Você tá. Às vezes, treino não, porque o treino tem que estar focado, né, mano? Mas às vezes você tá no ônibus, tá no carro, você continua mantendo o conhecimento entrando, entendeu? Às vezes tem coisa dessa live aqui que você não pegou e é bom você rever a nota. Esse podcast aqui, Renatão, a gente brinca aqui e tal, mas, pô, é muito conteúdo. Muito conteúdo. Pô, essa live aqui não pode ter, esse podcast aqui não poderia ter menos do que 1.000 pessoas hoje aqui. Não poderia. Ainda tinha que cobrar R$ 15 de cada um, brincadeira. É muito conteúdo importante. Então, valoriza isso, galera. Sempre que puder, chama um colega também para poder ver, ou então para ver o podcast quando o Renato postar. Vale a pena, você pode ajudar muita gente com isso. Seja um canal de ajuda, né? Você está aprendendo aqui também. Chama um colega que você sabe que precisa disso e vamos para cima, porque no mínimo aqui, Renatão, até junho do ano que vem tem que ter 27 com físico de profi, pô. Ah, vamos bater fase. Talvez em janeiro, hein, velho. Soltei lá É, os físicos de perfil, né, que tá tudo alvoroçado. Mas vai ter muito fácil. Eu tô até pensando em fazer igual a Dilma, né? Vou dobrar a meta. ai, Ó, caraca. galera, a gente vai. O episódio da semana passada, ele tá no IGTV, só que o IGTV ele é meio ruim ainda, né? O Instagram ainda vai melhorar nisso, não dá pra assistir em velocidade 2. Se você perde uma frase, você não consegue voltar naquele ponto da frase que você queria, você tem que voltar um pouquinho antes, você se perde tudo. A gente vai postar o episódio da semana passada, a gente vai postar no YouTube e todos os outros também, tá bom? Então, se você quiser rever, e isso é uma coisa que eu faço, tá? Pensando em aprendizado, em fixar e aprender a parada, eu revejo alguns podcasts. Então, tem podcast que eu vi ano passado, começo desse ano, que eu já tô revendo, porque o conhecimento é assim, cara, é repetição, às vezes o Renato de janeiro não estava tão preparado para absorver aquele conhecimento quanto o Renato agora de dezembro. Então, de 100% daquilo eu absorvi 30%, 40%. E agora que eu estou muito mais maduro, mais experiente, com mais coisas para associar na minha cabeça, eu pego conteúdos que eu já ouvi, cara. É impressionante. Eu já ouvi a parada, eu já fiz as minhas anotações e eu aprendo de novo. É a mesma coisa com ler um livro pela segunda vez. Então, assim, aproveitem eu e o Augustão aí, toda a rapaziada da geração de atletas, a gente realmente dá a vida muito para gerar conteúdo para vocês, porque a gente teve um passado aí não tão bom aí no futebol, né? A gente sofreu muito, treinando errado, tomando decisões erradas, mentalidade errada. E aí a gente está focando muito nessa parte, porque, querendo ou não, a gente tem que somar de alguma coisa. Se a gente não somou Claro, fazendo gol e assistência na seleção, né, Augustão? claro, irmão, claro, Vamos pô. ter que Óbvio, somar, vamos somar na de vocês para vocês chegar lá e fazer. E outra coisa com também, certeza. quando eu montei o canal,
Essa é importante. Quando eu montei o canal, eu nem tava muito ligando para vocês não, rapaziada. Eu queria atingir, sabe quem? Queria atingir aquele cara que largou o futebol e tava jogando na várzea. Eu falei, cara, esse cara é o cara que precisa jogar e precisa treinar, porque é ele que vai ser visto no bairro e vai estimular as crianças. Porque hoje um jogador de futebol não é próximo da gente. Então hoje a grande maioria dos jovens aí, das crianças, elas preferem muito mais ser fã de um cara de Free Fire, ser fã de um cara de Counter-Strike, de Among Us, do que o cara de futebol. Porque o cara de Free Fire, você comenta lá no chat, o cara responde, tá sempre toda hora ali com você. Então o nosso futebol tá perdendo a mão. Não sei se vocês se preocupam com isso, eu me preocupo muito. Nosso futebol tá perdendo a mão, a gente tá perdendo talento. O cara que poderia ser um baita de um jogador, ele se apaixonou por outro esporte, até por um esporte eletrônico, não se apaixonou pelo futebol, não vai render e a gente vai se dar mal. Então a gente quer um país muito rico no futebol, a gente não tem. Então agora que vocês estão aí, vocês têm essa oportunidade, espalhe esse conteúdo, treina, mostra com exemplo que o que você aprendeu dá resultado, seja espelho aí para as outras pessoas que estão em volta. Isso e aí. quando tiver a oportunidade de ajudar alguma criança, alguém está começando futebol, ajuda. Do jeito que eu e o Augustão estamos aqui mais de 1h20 falando com vocês, cara, ajuda os outros também, ensina. E a gente precisa muito disso, senão o nosso futebol brasileiro não vai para frente, tá? A revolução vai vir de baixo para cima. A gente que vai melhorar o futebol, não é os cartolas. Os cartolas já estão ricos. Eles acham que querem mudar alguma coisa? Quem vai mudar é a gente, tá bom? Então, fica ligado nisso e ensina todo mundo. Exatamente. Eu não vou nem falar nada, mano. Se nesse assunto aí eu começo a falar aqui, irmão, vai ficar até amanhã. Se a galera dormir aí, bora. A galera vai querer dormir já aí, deixa quieto. Não vou poder falar nada, mas é isso aí, irmão. Assina embaixo, é isso aí. A galera tem que... Olha, eu querendo falar já. Mas é isso aí, irmão. É isso aí. Certíssimo. Ó, o futebol é muito entretenimento hoje, pô. Tem pouco conteúdo de transformação, né? Essa é a verdade. É isso. Falou tudo.